E aí, moçada, tudo bem? Bom, nessa aula de agora faremos uma tela de login, onde vai ter usuário e senha, um botão entrar e cancelar e uma imagem aqui de um cadeadinho, uma pessoa com cadeado para mostrar essa tela de login. A ideia é clicar no ícone do Excel no desktop ou enfim, onde esse arquivo estiver, e a primeira coisa a abrir é abrir essa tela de login sem o Excel estar inicializado na barra de inicialização, onde se o usuário digitar o usuário e senha correto, ele vai abrir o Excel desejando as boas-vindas ao usuário que digitou, com o seu usuário, e assim ele terá acesso à planilha. Se não, ele fecha a tela de login e nem abre o Excel propriamente dito. Bom, então para criar essa tela de inicialização do usuário e senha, nós vemos aqui em inserir user form e ele abriu essa tela. Aqui a gente vai criar das caixas de ferramenta um objeto de imagem, onde colocaremos uma imagem aqui que nós buscamos na internet, e com esse objeto selecionado a gente vem aqui nas propriedades Picture, vou clicar aqui, lá na área de trabalho já baixei alguns arquivos, e esses arquivos têm que ser bitmap, ok? Para ele poder funcionar. Então vou pegar essa imagem aqui, a escolha, vou dar um abrir, observe que a tela e a imagem ficam totalmente desconfigurada. Eu venho aqui nas propriedades Picture Size Mode e coloco no formato Stretch. Nesse formato Stretch ele redimensiona a imagem conforme a abrangência do que tiver do meu objeto. Tudo bem? Muito bem. Feito isso, eu vou vir aqui nesse mesmo objeto e trabalhar com um efeito, Special Effect. Eu gosto muito de deixar nesse formato, ou no formato Raised, que ele fica com um alto relevo, ou esse objeto no formato Sunken, que daí ele fica aprofundado. Vamos fazer esse aprofundado aqui, que fica bacana. A princípio vamos colocar aqui um rótulo, onde esse rótulo, na propriedade Caption, vou colocar o nome de usuário, onde já selecionado o objeto, eu vou vir em fonte, colocar no formato em negrito, tamanho 12, muito bem. Com o objeto selecionado, aperto Ctrl, clico na bordinha, arrasto para baixo, ele duplica essa informação, e eu venho aqui nesse Caption dele e coloco senha. Desculpem, observe que os dois já estão com a formatação pronta. Seleciono esses dois objetos, venho formatar, alinhar à direita. Desculpem, aqui já está alinhado, então eu quero vir nas propriedades do Text Align. Coloco aqui, alinhado à direita. Então vai ficar alinhadinho aqui, conforme já os nossos dois objetos. Venho aqui na caixa de ferramentas, coloco uma caixa de texto, clico lá e clico na tela, só coloco onde deve ficar o tópico, Ctrl, vou na borda e também duplico este mesmo campo, lembrando que esse segundo objeto, eu venho aqui em Password Char e falo para ele que quando eu digitar, a informação que vai aparecer vai ser um asterisco, para realmente ser um campo de senha, ok? Agora pega aqui um botão de comando, clico aqui, Ctrl, clico no botão esquerdo do mouse e duplico esse mesmo botão, jogando ambos aqui para baixo, essa borda redimensiono, seleciono os dois, vou em fonte, também coloco em negrito tamanho 12, o Caption desse primeiro botão vai ser chamado de entrar, e desse segundo botão vai se chamar fechar ou cancelar, tanto faz. Esse user form principal, aqui no name dele, vai ser chamado de login, onde o caption dele será tela de login, que aí renomeamos aqui em cima. Beleza. Esse primeiro campo, o name dele vai ser chamado de txt usuário, sem acento, e esse segundo campo vai ser chamado de txt senha, enter. Esse primeiro botão,
o name dele cmd de command entrar e esse segundo cmd fechar. Muito bem. A programação feita, vamos salvando, né? Esse arquivo eu vou salvar lá na área de trabalho com o nome de tela de login e senha. Estou salvando meu arquivo em formato binário ou, no máximo, formato habilitado para macro. Tem que ser nessas duas formas de extensão, senão você acaba perdendo a tua programação. Eu vou dar um salvar. Muito bem. Feito isso, se a gente for mandar executar essa tela, apertando F5, a tela vai ficar assim, ó, lá no Excel. Você vai digitar o usuário, sei lá, Silvio, e a senha. Ao digitar, ele aparece asteriscos. Como nossos botões ainda não estão funcionando, basicamente é assim que vai funcionar a nossa tela. Ao fechar aqui, ele volta para o VBA. Vamos programar a princípio o nosso botão fechar. Então, dando um duplo clique aqui no fechar, ele vem para a área de programação, e aqui nada mais é que eu falo para ele unload me, para ele poder fechar, desculpem, para ele poder fechar a tela ativa quando nós clicarmos no fechar, e também a gente pede para thisworkbook.close. Caso o usuário clique no fechar, ele tem que fechar a tela de login e continuando sem acesso à planilha. Por isso que eu peço para ele pegar o arquivo que está aberto e fechar sem ele deixar o usuário fazer nada. Feito isso, essa linha aqui, a princípio, a gente vai fazer um comentário. Quando eu coloco o apóstrofe, então essa linha de comando ela passa a não funcionar. Virou um comentário dessa mesma linha. Voltando aqui no botão login, vamos programar agora o botão entrar. Bom, aqui é o seguinte, para nós entendermos como é que funciona a programação, a princípio eu começo a colocar aqui a condicional para o usuário, desculpem a tosse, para o usuário se ele é permitido usar a senha ou não. Então eu faço uma condicional dizendo aqui, se o campo txt, contra espaço, chamado usuário, for igual, vamos colocar aqui como ADM, e o campo txt usuário, desculpem, txt senha for igual a 123, então, o que eu falo para ele? Eu peço para fechar a tela que está aberta, dou uma mensagem para o usuário dizendo que seja bem-vindo ao sistema, e também quero que apareça, além do bem-vindo ao sistema, quero que concatene com o nome do usuário que estiver digitando, que no caso aqui eu vou fazer assim, ó. Quero concatenar com uma vírgula, logo em seguida, né? Então eu coloco apóstrofe, vírgula, e depois dessa vírgula eu quero concatenar de novo com o nome do campo que é digitado o usuário. Além disso, eu falo para ele dar uma informação de VB Information, para ficar bonitinho assim na tela que estiver abrindo com um balãozinho azul, onde o título, caption, dessa minha telinha vai ser chamado de Sistema Aula, onde fica esses nomes do sistema aberto, é aqui que vai aparecer. Depois, quando estiver aparecendo o teste, eu explico para vocês de novo com calma, para vocês verem o que significa cada campo. Além disso, eu peço daí para o usuário não, para a minha planilha, além de ser aberta, direcionar o cursor lá na célula A1, para o cursor ficar no local certo e mandar selecionar essa linha. Muito bem, feito isso, ele acertou a senha. Mas caso ele não acerte, eu falo para ele numa mensagem dizendo que o usuário ou senha está incorreto, ou usuário ou senha incorreto, e dou uma mensagem de VB Critical para dar aquele barulhinho que deu um erro, e como título dessa tela também eu coloco erro. Além disso,
Feito esse processo, eu tenho que limpar esses campos. Então, o que eu faço? Peço o campo chamado usuário recebendo uma informação em branco, a senha também recebendo uma informação em branco, e falo para ele pegar o cursor e deixar o foco setado com o cursor lá no usuário. Sendo assim, eu mando ele finalizar o if e finalizar o end-sub. Vamos fazer um teste, ok? Então, se eu for dar um F5 aqui para rodar, vamos supor que eu coloque a DM coloque Silvio, já está a senha incorreta, e a senha 123. Quando eu der o entrar, o que ele faz? Dá um barulhinho, o usuário é o senha incorreto. Então, essa parte aqui é justamente o message box que eu dou. O VB Critical é esse X. E ao final, depois do VB Critical, eu dou uma vírgula e coloco entre aspas o nome do caption que eu quero que dê. Então, dê como erro. Ok. Se eu digitar ADM certo e a senha errado, mesma coisa. Ele vai dar erro também e limpa tudo. Se eu digitar senha correta e usuário correto, eu vou dar um entrar, ele fecha Unload Me naquela tela que está ativa, me mostra VB Information, que é esse sinal, no Message Box, seja bem-vindo ao sistema, concatenado com uma vírgula, concatenado com o campo do text usuário que eu digitei. Então, VB Information depois e logo em seguida em Caption, que é as duas aspas final, sistema aula. Quando eu der o OK, ele abre a planilha com o cursor na célula 1. Tudo bem? Agora, o que eu vou ensinar para vocês é o seguinte. Depois que ele finalizar tudo isso, eu quero que ele também não deixe o usuário clicar nesse X aqui, ó, porque ele teria acesso à planilha. Então, como é que eu faço para bloquear este campo? Aí, esse campo é muito fácil. O que a gente tem que fazer? Clica 2 vezes no form principal, ele vai abrir isso aqui. Eu tenho que pegar aqui no evento e pegar justamente esse carry close do form. Observe que esse private aqui eu tenho que deletar ele, porque eu não vou usar mais. E vou usar esse carry close aqui. Qual que é a programação? Eu falo para ele, ó, se o close mode for acionado, eu pego o VB form chamado control menu e faço o seguinte para ele. Mando cancelar que o cancel seja verdadeiro. Eu destruo ele. Daí logo em seguida eu finalizo esse if e por aqui estaria ok. Com esse comando aqui, eu estou nada mais que nada menos bloqueando o xizinho. Eu falo para ele que o modo de fechamento está cancelado. Sendo assim, se eu mandar de novo executar, observe que aqui, ó, já não funciona mais. O usuário é obrigado a digitar usuário e senha para poder funcionar as coisas. Muito bem. Agora, como é que eu faço para que quando eu clicar no ícone na tela, ele não abra a planilha e sim só o form? Eu venho aqui, ó, nesta pasta de trabalho e o que eu falo para ele? Dou um duplo clique e venho aqui, ó, no tópico Workbook e peço para ele a seguinte informação. A aplicação da visibilidade tem que ser falsa ao abrir o ícone. E a primeira coisa que eu quero que chame, que é o login, seja mostrado. Muito bem. Então o que ele vai fazer? Vou clicar no ícone na tela, ele vai me abrir a aplicação, só que a visibilidade vai ser falsa. E ele já me mostra o login. Sendo assim, o que tem que acontecer agora? A primeira coisa que tem que acontecer é que quando eu digitar a senha e o usuário correto, ele vai ter que verificar aqui no login se o usuário for correto, a senha for correta. Antes de ele fechar o aplicativo, a telinha do login, eu faço com que a aplicação e sua visibilidade seja verdadeira. Aí tem que funcionar. Deixa eu salvar essa planilha. Vou fechar o meu VBA. Vou fechar esse Excel.
Isso aqui é das minhas macros, da minha pasta pessoal. Eu não quero salvar nada. E lá na área de trabalho, eu tenho aqui, ó, tela de login e senha que a gente acabou de criar, dia 17/9, às 6 horas e 3 minutos. Ao clicar no ícone, ele vai me abrir o Excel, só que de cara, o que ele faz? Abre a tela de login. Se eu digitar ADM senha 123 e eu apertar o entrar, aí sim ele dá seja bem-vindo, ADM, ok, e me abre a planilha. Na verdade, a planilha está aqui, a planilha vai estar aberta. Eu estava com outra planilha aberta por trás, mas ele me abriu com o cursor aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida sobre a programação, mandem algum comentário. Sempre se detenham a detalhes de como a gente quer fazer a programação, de como a gente quer fazer as concatenações de todas as informações, o passo a passo de cada tópico, como deve ser usado dentro da programação, porque basicamente o nosso Excel, e junto com a programação, ele é um nenenzinho. O que você mandar ele fazer, ele vai seguir à risca o passo a passo que você fizer. Só que o Excel, juntamente com a programação, ele não consegue pular passos. Você tem que ser mais minucioso possível para ele poder entender o que você quer realmente pedir a ele para que ele possa te ajudar de uma forma adequada, ok? Espero que vocês tenham gostado sobre essa aula. Fica aqui o meu abraço. Caso vocês tenham gostado, cliquem aí no gostei e assinem para que nos próximos vídeos do meu canal vocês tenham as notificações e vocês assistam às novas aulas, beleza? Obrigado a todos e um abraço.